Pegou a chupeta no dia seguinte que nasceu. Quem ofereceu foi a vovó Sandra. Ela aceitou a chupeta na hora. Foi exatamente no dia 22/10/2013. Quem trocou a primeira fralda foi a vovó também, no dia 22. Era a fralda Huggies da Turma da Mônica, tamanho RN. Quem furou a orelhinha da Alice foi uma enfermeira chamada Gilceia, que nós conhecemos no Hospital Santa Teresa. Ela foi lá na casa dos meus sogros, que é onde eu morava, e furou com o próprio brinco. Eu chorei mais do que a Alice. A Alice deu só uma resmungada. O brinco era de pérola. Quem deu foi a bisavó Amélia e foi no dia 31/10/2013. Alice sempre foi uma criança que chorou muito para tomar banho. Eu só fui descobrir uma maneira para ela não chorar 15 dias depois que ela nasceu. Esse banho foi dado de bruço. Foi aí que ela começou a gostar de banho. Foi no início de novembro de 2013. A primeira vez que Alice tomou um chazinho foi antes de completar 1 mês de vida, no início de novembro de 2013. Eu ofereci o chá de erva doce e camomila para acalmar as cólicas. Não adiantou muito, mas a Alice adorou o chá. Desde que a Alice nasceu, ela sempre teve o costume de arranhar muito o rostinho, então ela usava luva o tempo todo. Ela só deixou de usar luva quando ela estava com 1 mês e meio de vida. O primeiro sorriso da Alice eu nunca vou esquecer. Ela tinha apenas 1 mês e alguns dias. Eu estava me preparando para tomar café e deixei cair alguma coisa no chão. Quando eu levantei, Alice olhou para mim e abriu esse lindo sorriso. A primeira vez que Alice sentou com apoio no carrinho, ela tinha apenas 1 mês e meio. Foi em metade de dezembro de 2013. Eu percebia que ela ficava muito incomodada de ficar deitada. Foi então que eu resolvi erguer o carrinho e ela adorou ficar sentada olhando tudo. Papai comprou uma cadeirinha de balanço que vibra e toca música. No começo, Alice estranhou um pouco e chorou bastante, mas depois ela começou a adorar. Foi no início de dezembro de 2013. Ela tinha 45 dias de vida. Em janeiro de 2014, quando ela tinha 2 meses, enfim as cólicas foram embora. Foi um período muito turbulento e muito difícil. Alice passou a dormir abraçada com um paninho quando ela tinha 2 meses. Todas as vezes que eu pegava ela no colo, eu costumava colocar uma fraldinha no ombro. Foi então que ela começou a agarrar essa fraldinha e nunca mais largou até hoje. Ela adora dormir abraçada com o paninho. A vovó Sandra comprou um móbile muito bonito para colocar no berço. Ele tinha 3 bichinhos diferentes, rodava, acendia e tocava música. No início, Alice não deu a mínima, mas quando ela fez 2 meses, no final de dezembro de 2013, ela começou a prestar atenção no móbile. Era só colocar ela no berço que ela ficava um tempão vendo o móbile. Alice começou a firmar o pescocinho e ficar de bruço com 2 meses e meio. Antes disso, ela ficava irritada e chorava. Com 2 meses e meio, na metade de janeiro de 2014, Alice começou a descobrir que tinha mãozinhas. A partir daí, ela ficava o dia todo olhando para os dedinhos e para as mãozinhas. Era muito legal. A primeira vez que Alice tomou um suco foi de laranja-lima. Foi no dia 21 de janeiro de 2014, quando ela completou 3 meses. Ela adorou o suco, só que eu comecei a perceber que o suco de laranja deixava ela um pouquinho desconfortável. E por incrível que pareça, é assim até hoje. Com 3 meses, Alice começou a colocar tudo na boca para descobrir o que era. Começou então a famosa fase oral. Aos 3 meses, Alice começou a se interessar por qualquer brinquedo que desse na mãozinha dela. Quando ela fez 3 meses e alguns dias, no início de fevereiro de 2014, a gengivinha dela já começou a coçar e ela começou a morder tudo e qualquer coisa que visse na frente dela. Na metade de fevereiro de 2014, quando ela tinha 3 meses e meio,
ela começou a se interessar por desenhos, especialmente backyardigans, na qual ela gosta até hoje. A primeira gargalhada da Alice foi também com a vovó Sandra. Minha mãe começou a cantar uma música do pirulito que bate-bate e bater a cabecinha das bonecas de pano uma na outra. Alice gostou tanto que começou a gargalhar. Pena que eu não consegui registrar esse momento e nem tirar foto, porque foi muito espontâneo. No dia 25 de janeiro de 2014, papai, mamãe, vovó Inês, vovô Carlos fomos no shopping pela primeira vez com a Alice. Ela ficou encantada com tanta gente, barulho, luzes, ela adorou. Não nega que é meu sangue, né? Com 3 meses e meio, na metade de fevereiro também, ela começou a firmar as perninhas e querer ficar em pé. Quando a gente segurava as mãozinhas dela, ela dava um impulso e já ficava em pé toda durinha. Alguns dias antes de completar 4 meses, ela descobriu os pezinhos dela. Toda vez que a gente deitava lá na cama, ela ficava segurando os pezinhos e tentando colocar eles na boca. Com 4 meses e alguns dias, no dia 6 de março de 2014, eu me surpreendi com a Alice ficando sozinha sentada. Claro que ela não sentou. Sozinha, deu o impulso de sentar, mas quando eu coloquei ela sentadinha no berço, ela já se firmou e ficou toda durinha. A primeira vez que eu dei fruta para Alice foi mamão, foi no dia 20 de março de 2014, um dia antes dela completar 5 meses. Ela não gostou muito, tanto é que nem abriu a boca, mas eu acho que é porque ela ainda não estava acostumada com isso. Porém, uma semana depois, ela já começou a abrir a boca e comer tudo. E se deixasse, até repetia. Ela amou fruta. Pena que não é assim hoje. Com 5 meses, exatamente no dia 25 de março de 2014, Alice começou a puxar a barba do vovô. Ela não podia ver ninguém com barba, pelos no braço ou cabelo que ela grudava a mãozinha para puxar, mas nunca puxou com muita força. Alice sempre foi delicadinha. Com 5 meses e meio, Alice pegou o primeiro resfriado. Ela começou a ter febre e no dia seguinte o narizinho começou a escorrer e a tossir muito. Foi então que eu dei um xarope para ela e ela piorou ainda mais. A gente teve que ter bastante paciência, pois ela não dormia de noite, acordava de hora em hora querendo mamar e só sarou depois de 2 semanas. Na mesma época, com 5 meses e meio, ela descobriu as orelhinhas. Toda hora que a gente olhava, ela estava puxando as orelhas, principalmente quando ela estava brava. Era muito engraçado. Isso foi no dia 5 de 4 de 2014. Desde o dia que Alice ficou resfriada, ela nunca mais parou de acordar de hora em hora. Ela judiou bastante da mamãe e do papai. Foi então que a gente resolveu dar uma mamadeira para ver se o que ela sentia era fome. Demos o Nestogeno. No primeiro dia, ela tomou 90 ml. Porém, não dormiu e menos de 1 hora depois, lá estava ela querendo leite do peito. Conclusão, não adiantou nada. 2 dias depois, eu descobri que o leite já estava passado, pois estava aberto há alguns meses. Mas mesmo comprando uma lata nova, Nestogeno 2, ela não quis mais saber. Ela só queria saber do leite do peito. Tentei dar outras marcas, mas não adiantou nada. Isso foi no dia 9 de 4 de 2014. Alice só foi sair realmente do peito para a mamadeira aos 8 meses. E ela saiu por conta própria, o que foi super tranquilo. Nesse mesmo dia 9 do 4, com 5 meses e meio, Alice soltou a primeira gargalhada longa. Ela achou muito engraçado porque o primo Samuel começou a pular e correr em volta da mesa. Quem presenciou foi a mamãe, a vovó Inês e o vovô Carlos. A primeira sopinha foi dada pela vovó Sandra e pela mamãe. Nós compramos vários legumes no sacolão, batata, cenoura, abóbora, chuchu, salsão, mandioquinha e carne, patinho. E picamos todos eles e dividimos em saquinhos para congelar todos os dias fresquinhos. A primeira colherada, ela fez uma maior cara feia, mas aceitou bem e viu o quanto é delicioso conhecer novos sabores.
Um outro momento que infelizmente não conseguimos registrar foi quando a Alice deu os bracinhos para vir no meu colo pela primeira vez. Ela estava no colo da minha mãe e eu pedi para ela vir no meu colo e ela estendeu os bracinhos. Foi no dia 15/4/2014, alguns dias antes dela completar 6 meses. Alice começou a mostrar interesse por engatinhar aos 6 meses. No dia 15/4 também, no mesmo dia que ela deu os bracinhos para ir no colo. Ela tentava a todo custo, mas ela não conseguia. Para ela ainda era muito difícil. A primeira vez que a Alice comeu a papinha da Nestlé foi a de banana com maçã. A gente estava aqui na nossa casa nova e eu estava arrumando algumas roupinhas no guarda-roupa e eu não havia levado nenhuma fruta para ela. Resolvi improvisar então com a papinha da Nestlé, que o papai tinha acabado de comprar. O problema é que a Alice adorou. Logo na primeira colherada, ela chorou que queria mais. E ela acabou comendo o pote inteirinho. E se tivesse mais, ela teria comido também. Foi no dia 26/4/2014. Nesse mesmo dia, Alice pela primeira vez ficou em pé segurando na argola do cercadinho. Ela nunca ficou muito tempo no cercadinho. Ela ficava lá poucos minutos brincando com os brinquedinhos, mas já queria sair dali para ir para o chão. Alice sempre foi uma criança que nunca gostou de mingau. A primeira vez que eu dei um mucilão para ela foi no dia 28/4 e ela fez a maior cara feia. Desde então já tentei vários tipos, todos sem sucesso. Ainda na tentativa desesperada de fazer Alice dormir a noite toda, acreditando ainda que era fome, antecipei a janta para Alice. Foi no dia 5/5/2014. Ela não dormiu a noite toda do mesmo jeito, mas ela adorou jantar. O primeiro susto e o primeiro machucadinho da Alice foi no dia 6/5/2014. Eu estava cortando as unhas dela quando de repente eu, toda cegueta, acabei cortando um cantinho do dedinho dela. Sangrou muito por mais de 1h30. Alice só deu uma resmungada na hora. Adivinha quem chorou mais? Eu mesma. Demorou muito para eu me acalmar e eu fiquei desesperada, pois eu estava sozinha. Meus sogros não estavam em casa, meu marido não estava trabalhando, minha mãe estava em São Paulo. Me vi desesperada, mas esse foi apenas o primeiro susto. A primeira vez que a Alice começou a me contrariar foi no dia 7/5/2014. Eu estava filmando ela e pedindo para ela sorrir para mostrar para uma amiga. E ela, com a maior sinceridade, disse que não. Ela fez que não com a cabeça, porque ela não queria sorrir naquele momento. Eu dei risada, fiquei muito orgulhosa e mandei o vídeo assim mesmo. A primeira noite da Alice sem acordar para mamar foi aos 6 meses e meio, na manhã de Dia das Mães, o dia 11/5/2014. Pela primeira vez, a Alice dormiu direto sem mamar. Quer presente maior que esse? A primeira vez que a Alice comeu no cadeirão foi no dia 13/5/2014. Ela já não parava mais quieta na cadeira, nem na mesa, nem no carrinho, nem em nenhum lugar, até que enfim ela se acostumou com o cadeirão. A vovó Sandra, como sempre, só faz coisa errada. Começou a dar o fundinho do pão para ela quando ela estava com 6 meses e meio. Fez a maior meleca, mas ela gostou bastante. No finalzinho dos 6 meses e meio da Alice, ela começou a falar dá. Era assim o dia todo. Ela tagarelava o dia todo falando isso. Juro que tentei resistir, mas eu não consegui. O primeiro danoninho da Alice foi no dia 16/5/2014. Claro que ela adorou. Assim que acabou o danoninho, ela começou a chorar. O primeiro dia na nossa casa nova foi no dia 17/5/2014. A Alice estranhou um pouco, porque a casa estava na maior bagunça e ela estava acostumada com a casa anterior. Foi uma das maiores alegrias da nossa vida. Enfim, tivemos o nosso cantinho. Logo na primeira noite, Alice já dormiu no seu quartinho cor-de-rosa. Ela dormiu e só acordou uma vez para mamar. Foi muito bom. Foi na noite do dia 17/5/2014. Para mim não foi nada fácil ficar longe do bercinho dela.
Mas foi tudo muito natural, foi muito bom. Aos 7 meses, Alice começou a experimentar de tudo que eu e meu marido comíamos, assim como todas as pessoas ao redor. Ela começou a sentir vontade de comer as coisas diferentes. Aos 7 meses e meio, Alice começou a tomar banho de chuveirinho, dentro da banheira. Só que nessa época já não usava mais o suporte. A banheira ficava no chão e eu ficava ali abaixada dando banho nela, com medo de que ela caísse de uma altura muito alta. A primeira vez que Alice andou de avião foi no dia 21 de junho de 2014, nas férias do meu marido, quando estávamos indo para São Paulo. O voo foi tranquilo, Alice se comportou muito bem e adorou a novidade. No dia 24 de junho de 2014, aos 8 meses, Alice falou enfim a sua primeira palavrinha. Adivinha qual foi? Vovó. E depois, papai. Mamãe mesmo foi só um mês depois. No dia seguinte, dia 25 de junho, Alice começou a arriscar bater palminha. Só que ela não conseguiu direito. A palminha mesmo foi demorar ainda mais uns 2 meses. Dia 28 de junho, Alice aprendeu a dar tchau. Coisa linda. Tchau, filha. Começou a engatinhar no dia 5 de junho de 2014. Agora sim, acabou o nosso sossego. Alice engatinhava por tudo e pela casa toda. Começou a tentar ficar em pé a todo custo no final dos 8 meses. Ela se apoiava nas coisas e já tentava arriscar dar os passinhos. Ainda aos 8 meses e meio, Alice aprendeu a sentar sozinha se levantando. Só que ela sempre sentou de lado, se levantando de lado e nunca de frente. Aos 8 meses, o papai teve que abaixar o estrado do berço, pois a Alice começava a ficar em pé e se debruçar. E a gente morria de medo que ela caísse. O primeiro suco de soja da Alice foi o mais Vita de morango, no final dos 8 meses, e claro, ela adorou. Alice começou a comer a comida amassadinha aos 9 meses, mas ela ainda preferia a sopa batida no mixer. Ela comia pratos enormes. Alice descobriu a sua paixão por bolo aos 9 meses. Até hoje ela gosta de todos os tipos de bolo. Depois de muita insistência, Alice começou a aceitar beber água, porque antes ela não fazia isso de jeito nenhum. Ela começou a tomar água aos 9 meses e poucos dias. Um dia antes da Alice completar 9 meses, no dia 20 de 7 de 2014, enfim ela falou mamãe. Um momento tão esperado que eu esperei a vida toda para escutar. A primeira vez que Alice falou não foi no dia 10 de 8 de 2014, quando o vovô Carlos disse que levaria ela embora e perguntou se ela queria ir. Ela balançou a cabeça e disse um não, bem alto. O primeiro tombo da Alice que ficou roxinho na testa foi aos 9 meses e meio. Ela estava dormindo no sofá e quando eu me virei por 10 segundos, ela rolou e caiu de testa em cima dos brinquedos que estavam no chão. Ela abriu o maior berreiro, mas não foi nada sério. Alice aprendeu a bater palminhas de verdade com 9 meses e meio e até hoje nunca mais parou. Ela adora bater palma ao ritmo da música. No dia 8 de 8 de 2014, ela começou a mexer no meu celular, passando as fotos com os dedinhos, entendendo muito bem o que ela estava fazendo. Desde essa época até hoje, ela é apaixonada pelo meu celular. Desde que Alice nasceu, ela nunca chorou com lágrimas. O primeiro choro com lágrimas dela foi aos 10 meses. Eu já estava ficando preocupada. O primeiro dentinho da Alice foi aos 9 meses e o segundo com 10 meses e meio. E os dentinhos de cima nasceram no final dos 11 meses. Mais um dia que eu nunca vou esquecer foi a primeira febre alta da Alice. Depois de um dia inteiro com febre que não cedia por nada, eu resolvi levar ela no hospital.
Chegamos às 7h35 da noite com 39,5 de febre. Ela tomou uma injeção bem dolorida de dipirona, um banho no balde num banheiro para baixar a febre, fez exame de urina, de sangue e teve que colocar aquele coletor desconfortável de urina. Qual foi o diagnóstico? Garganta inflamada e início de infecção urinária. Ela chorou muito de dor, de irritação e de sono. Saímos do hospital 10 para meia-noite. Isso foi no dia 29/10/2014. Foi um dia muito difícil. Alice deu seus primeiros passinhos alguns dias antes de completar 1 ano. E eu, mamãe, chorei muito de alegria. Mas para andar oficialmente e perder totalmente o medo foi no dia 11 de novembro de 2014. Foi então que ela se soltou de tudo e andava sozinha. A primeira vez que Alice entrou numa piscina foi numa piscina inflável que o papai comprou. Foi no dia 7 de dezembro de 2014 e Alice estava com 1 ano e 1 mês. No começo ela não gostou muito da água fria, mas depois ela adorou. Alice começou a tomar banho em pé, sem banheira, quando ela estava com 1 ano e 2 meses. Começou a se interessar pelas coreografias de música com 1 ano e 2 meses. A música do Pintinho Amarelinho, do Índiozinho, ela imitava todas as coreografias que eu ensinava para ela. Dia 25 de janeiro de 2015 foi a primeira vez que Alice entrou na piscina grande, de verdade, pela primeira vez. Ela ficou um pouquinho assustada. Estava no colo do vovô Carlos, mas mesmo assim ela gostou. Essas foram as conquistas mais gostosas da Alice enquanto ela era bebê. Eu espero que vocês tenham gostado. Um grande beijo para vocês e até mais. Tchau!